às vezes você dá uma travada quando você está falando inglês e isso é normal. Por exemplo, você sabe o que significa essa palavra? Então essa palavra é nova para você. Repete comigo, ceiling. Ceiling. Boa. Não faz ideia mesmo. Tá bom, então ó, eu vou construir um contexto na tua cabeça, tá bom? Qual que é o contexto? You are sitting on a chair, certo? You are sitting on a chair which is on the floor, certo? E aí floor você sabe o significado, não é? Olha só lá, se eu virar para você e falar o seguinte, look up, olhou, perfeito. The ceiling is the opposite of the floor. Oh! Beleza? Aí eu te pergunto, qual é o significado da palavra ceiling? Com as tuas palavras, 3, 2, 1 e... Boa! Você viu que você aprendeu uma palavra nova em inglês sem usar o recurso do português? E aí, como que funciona o teu cérebro? O teu cérebro, ele é preguiçoso. Por quê? Quando você aprende um idioma novo, você aprende traduzindo, certo? E a tradução é a pior inimiga do aprendizado. Então, se você gosta de traduzir, lá, nunca mais traduza, beleza? Só traduza o que realmente for impossível de entender. E aí eu vou te fazer isso contigo. E aí, vamos lá. Seu cérebro é preguiçoso. Se ele sabe que teto é teto, por que ele vai aprender ceiling? Sim, tem alguns métodos que ensinam você direto o português. Eles falam assim, ó, ceiling significa teto. Beleza. Se teto é teto, por que você acha que teu cérebro vai lembrar a porra da palavra ceiling? Ele não vai lembrar, né? Só que agora, quando eu te ensino de um jeito diferente e eu driblo o seu cérebro preguiçoso e eu falo, olha, você não conhece essa palavra em inglês, beleza, mas você conhece tudo isso aqui que está rolando. Eu acabei de te proporcionar uma experiência ainda que online. Ou seja, eu tô aqui, você tá aí, só que eu não preciso falar português e nem usar o Google para te ensinar. E eu te garanto, você não vai mais esquecer a porra da palavra ceiling, justamente por causa da experiência. E é assim que eu vou tentar te ensinar sempre que você não souber alguma coisa. E agora a lógica inversa do que eu chamo de método Keep It Going, que foi o método que eu criei com as minhas aulas, meus alunos e o curso online. E aí como que funciona essa parte na prática agora para o aluno, tá? Primeiro, sempre que você não souber falar alguma coisa, você vai tentar fazer o que eu acabei de fazer. Você vai tentar criar um contexto para a pessoa entender. E aí, o que é esse criar o contexto? Você vai descrever uma situação que você viveu com aquilo, você vai falar uma experiência, você vai me fazer entender através do contexto. Beleza? Só que o que é mais importante ao tentar fazer isso? Primeiro, esse método ele te impede de travar. Então quando você chegar, poxa Dani, eu não consigo lembrar aquela palavra específica. Eu vou virar para você e falar, se vira, truta, me conta de outro jeito, descreve aquilo que você quer dizer de outro jeito. E é aqui que você vai aprender. Por quê? Agora vamos para a parte prática desse negócio. E aí essa história, ela gira em torno de 3 coisas. Verbo, contexto e estrutura. Eu te mostrei como eu emito minha comunicação quando você não sabe alguma coisa, certo? Agora, vou te mostrar como você vai emitir a sua comunicação mesmo quando você não souber como fazer isso. E olha que maneira bastante simples. Você sabe o passado desse verbo? Se sabe, não responde. Só faz assim com a cabeça, sim ou não. Sei. Beleza. Então, você quer me contar dentro de um contexto, certo? E vamos supor que esse contexto seja de passado. Mas eu não sei como é que fala esse verbo no passado. Porque isso aqui você já sabe. Ó. Você tem alguém, você tem o verbo, que o verbo lá é o drive, e você tem o mais importante de tudo, que é o contexto. Então vamos lá. Olha como é fácil isso na prática. I drive to work every day. Essa frase é bem simples, bem bobinha, né? Eu dirijo todos os dias para o trabalho. Agora você quer falar que você dirigiu ontem. I drive to work yesterday, my friend. E se você pensar agora comigo, ó, qual que é o contexto? O contexto, ele pode ser presente, pode ser passado ou pode ser futuro. Mas Daniel, como que eu vou saber disso? Não me importa lá. Você pode falar today, você pode falar yesterday, você pode falar every day, você pode falar last week, last month e por aí vai. A infinidade de contextos que você pode utilizar é o que vai fazer com que você se comunique efetivamente. Então, ó,
comunicação efetiva. Eu não estou falando de comunicação certinha, tá? Eu não estou falando da comunicação certinha by the book ainda. Por quê? Se você vira para mim e fala assim, Dani, I drive to work every day. Seu presente está bonitão, hein? Falou bonitinha. Agora, o que você fez ontem? Você vai falar assim, puta, não lembro como é que eu faço. Só que aí você tem uma escolha. Ou você trava para falar, ou você não trava para falar. E o que eu estou te ensinando é um mecanismo para você não travar na hora de falar. Você vai usar aquele verbo que você sabe, você vai falar usando a estrutura que você sabe e você vai me dar um contexto. Porque quando você me der o contexto, ainda que você erre no verbo, eu consigo entender aquilo que você quis dizer. E aí, my friend, o seu teacher vai falar assim, oh, Lari, it's not drive, it's drove. E pronto. Se você não sabia o passado daquele verbo, você aprendeu através de uma experiência. E é por isso que funciona e é por isso que é efetivo. Beleza? E aí você fala, porra, é difícil falar inglês fluentemente. Não é. Ainda mais quando você tem agora um professor que vai te ajudar nessas arestas que você precisa para, enfim, se tornar fluente. E aí, onde estão essas arestas? Nos verbos, nas preposições, nos tempos verbais. E aí, enfim, aí entra o trabalho que eu vou fazer contigo de forma personalizada.